momento maravilhoso nós vivemos, né? Se eu tô sonhando, não me acorde. Fluminense estreou em casa no Maracanã, com torcida, algo que não acontecia por um jogo da Libertadores desde 2008. Conquistamos a vitória. Fluminense, mais uma vez, foi muito soberano, praticou o dinizismo, amassou, massacrou o adversário, mas a gente estava numa noite pouco inspirada quando eu falo sobre finalização. Conseguimos marcar apenas um gol em 24 finalizações. Nosso adversário teve apenas 2 chances. E o nosso paredão, preciso falar do Fábio aqui no início desse vídeo. Que ano de 2023 está fazendo o Fábio? Para ser justo, o Fábio ele já vem evoluindo desde do segundo terço ali, digamos assim, do ano de 2022, coincidentemente desde a chegada do Flávio Tênios, tá? Que chegou, ele é preparador de goleiros, chegou teoricamente para fazer ali a supervisão, coordenação da preparação de goleiros, mas é inevitável falar que o Fábio começou a evoluir, parou de falhar depois que o Flávio Tênios chegou no Fluminense. Então, grande paredão, as poucas chances que o Strongest teve, o Fábio fez lá a parte dele e defendeu. Mas, galera, foi por pouco que nós não estaríamos aqui hoje chateados, pistola, por o Fluminense ter sofrido um empate no final do jogo, tá? Para um time que cria tanto, amassa tanto o adversário, a gente não pode deixar os 3 pontos e a vitória nas mãos da arbitragem. E foi isso que aconteceu no jogo de ontem, e é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu vou trazer alguns números para mostrar a nossa soberania e vou falar sobre os 2 lances polêmicos que está dividindo aí a opinião da torcida para poder debater com vocês aqui nesse vídeo, tá legal? Só me apresentar rapidinho, meu nome é André Luiz, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal Sentimento Tricolor, um canal feito de torcedor para torcedor. Então, se você puder se inscrever no canal, falta um pouco mais de 1.200 inscritos para a gente bater os 100k aqui no canal. Então, se você está assistindo e não for inscrito, por favor, se inscreva, deixa o teu like, compartilhe esse vídeo para geral. É um canal de torcedor e eu estou usando uma camisa aqui de um grupo de torcedores da Aliança Tricolor. Queria agradecer o presente que vocês me deram aí no penúltimo jogo no Maracanã. Eu prometi que eu ia gravar um vídeo com a armadura, tô aqui gravando. Muito obrigado pelo presente, viu? É uma honra poder vestir aí a armadura de vocês, tá legal? Se você quer esse boné aqui, você pode encontrar ele na nossa loja. Assim como as nossas armaduras, nossas camisas camufladas também. Você encontra em loja.sentimentotricolor.com.br. Tá legal, pessoal? Vamos lá. Vou passar aqui alguns números para vocês da soberania do Fluminense. Esses números que eu vou passar agora, eles são do portal Enciclopédia Tricolor, tá legal? Passes certos na partida de ontem, entre Fluminense e a equipe boliviana. O Strongest, ele deu apenas 151 passes certos. Só o André e o Ganso deram 209 passes certos. Então, o André e o Ganso já tiveram mais passes certos do que toda a equipe boliviana, tá? Entre todos os titulares do Strongest, apenas o Ortega acertou mais passes do que o Fábio. Você tem noção do que significa essa informação aqui? Que só um jogador da equipe boliviana acertou mais passes que o nosso goleiro, quiçá os outros jogadores, né? Para vocês terem uma ideia do amplo domínio que o Fluminense teve. A gente teve 70% de posse de bola no jogo. No primeiro tempo, isso chegou a 80%. Esse percentual de posse de bola chegou a 80%. E terminou com 70%, porque no finalzinho ali, o Fluminense baixou as linhas e o Strongest deu alguns ataques ali. E a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, tá? Quer mais números? E aí não são só do jogo de ontem, mas números importantes que a gente precisa parar e pensar. Eu já falei que o Fluminense conquistou a 5ª vitória seguida, né, com 14 gols marcados e apenas 2 sofridos. O aproveitamento é espetacular. E são 5 vitórias seguidas em 3 competições diferentes, tá? 4, se você quiser. Se você quiser, não. São 4. Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Eu lembro num período que o Fluminense estava com uma sequência de 12 vitórias ano passado, o Abel era o treinador, muita gente tentava desvalorizar os números porque era só Campeonato Carioca, né? André, é só Campeonato Carioca, mas tinha 3 clássicos nesse bolo.
Mas aí não valia. E agora? 5 vitórias seguidas por 4 competições diferentes. O nosso trabalho, o trabalho que está sendo feito pelo Fluminense é espetacular. O trabalho do Fernando Diniz é espetacular. E os números mostram isso, tá? De 63 jogos que ele tem comandando a equipe do Fluminense, nesse retorno dele, são 40 vitória! Como ele gosta de falar. São 40 vitórias em 63 jogos. Então, é um aproveitamento aí fantástico, tá? O Nino marcou o nosso gol ontem. E o Nino é o terceiro gol que o Nino marca nos últimos 6 ou 7 jogos. Então, além da segurança, o Nino tá com uma temporada espetacular também, hein? O Nino 2022 ele não fez uma boa temporada, ele voltou a atuar no alto nível. Então, além de defensivamente ele tá muito bem, deixou de ser cão-guia, eu acho que o Felipe Melo do lado dele tá fazendo muito bem ao Nino. O Felipe Melo, titular, tá? O Felipe Melo hoje é titular absoluto dessa equipe. O Nino marcou o gol da nossa vitória e ele é o segundo zagueiro com maior número de jogos, tô engasgando, no século XXI. O Nino ele tem 206 jogos com a camisa do Fluminense no século XXI. É o segundo maior zagueiro, né, com o maior número de jogos. É o segundo zagueiro com o maior número de jogos. O primeiro, sabe quem é? Gum Guerreiro, com 414 jogos. O Nino é o quarto zagueiro com mais gols no século XXI, vestindo a camisa do Fluminense, claro, tá? Ele tem 11 gols. Sabe quem é o primeiro? É o Gum. Sabe quantos gols o Gum marcou? 29. Quase o triplo do que o Nino já marcou até agora. Claro, com o número de jogos mais do que o dobro, né? O Nino tem 206, o Gum 414. Mas pra galera mais nova aí que não acompanhou o Gum no Fluminense, para vocês terem ideia do tamanho desse cara. Não era nenhum craque, não era nenhum Beckenbauer, não era nenhum Thiago Silva, mas o Nino tem uma importância gigante. Falando de Thiago Silva, ele falou sobre o Fluminense de novo, né? Mas eu não vou nem comentar aqui nesse vídeo, não. Isso é papo para uma live aí, pra gente poder debater. Ele falou que o Marcelo no Fluminense tocou nele. É muito cara de pau, né? Mas vamos deixar o Thiago Silva para lá e vamos voltar aqui para o jogo. Então, pessoal, o Fluminense muito soberano nessa partida. Muito soberano. 70% de posse de bola, 24 finalizações, transformando o goleiro adversário no grande destaque lá do time boliviano. Arias, na minha opinião, fez uma grande partida. Samuel Xavier, só o Samuel Xavier, teve 5 ou 6 chances de gol dessas 24. Não é normal um lateral direito ter tantas chances de gol assim. Cano teve chance, John Kennedy teve chance, todo mundo teve chance. 24 finalizações. Só que, como eu falei, o Fluminense não estava numa noite inspirada para finalizar e botar a bola na rede. Aí, no final do jogo, 2 lances muito polêmicos, tá? O primeiro foi de um possível pênalti do Vitor Mendes no atacante boliviano. O Vitor Mendes ele erra o tempo da bola e toca com o bico da chuteira no calcanhar do jogador adversário, que dá-lhe uma pirueta, se joga, mas o fato é, ele deu-lhe uma bicuda no calcanhar do cara, na minha opinião, e aquilo ali para mim é lance de penalidade máxima. Para mim ali foi pênalti. Sei que a quantidade de opiniões aí está bem dividida, uma parte da torcida do Fluminense acha que foi pênalti, a outra parte acha que não foi pênalti e tá tudo bem. Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber, tô curioso para saber a opinião de vocês, tá? Mas para mim muito claro. Ah, André, não teve força o suficiente. Como é que você sabe? Foi você que tomou o bico no calcanhar para saber se foi forte ou não? Ver o lance em câmera lenta é muito complicado, né, pessoal? O fato é, o bico da chuteira, acho que até você que acha que não foi pênalti, que a força não foi o suficiente, tal, até você admite que ele toca. E você pode ver quando mostra em câmera lenta, quando o Vitor Mendes ele toca com o bico da chuteira no calcanhar adversário, o pé do cara sai do chão e aí que ele dá aquela pirueta lá, se joga. Eu acho que ele valorizou demais. Mas foi tocado na área, toque na área, pênalti, independente da força, na minha opinião. Você já pensou se o juiz marca aquele lance? Aos 43 minutos do segundo tempo, que baita castigo seria pra gente? Só que não foi o único lance não, tá? Depois disso, eu não sei a ordem, se foi primeiro o lance do pênalti, depois o lance em cima do Nino, mas esses 2 lances foram no finalzinho. O Fluminense ele conseguiu ceder um contra-ataque pro Strongest aos 40 e tal do segundo tempo, vencendo o jogo de 1-0 jogando em casa.
O Nino, ele tá praticamente mano a mano com o atacante do time boliviano ali. Porra, Fluminense, pelo amor de Deus. Isso já aconteceu outras vezes com a gente. A gente tá ganhando o jogo por placar mínimo e o time tá todo em cima do adversário, faltando poucos minutos para acabar o jogo. Aí eu pergunto, pra que se expor assim? Deixando claro, na minha opinião, que foi falta. Foi muita falta em cima do Nino. Ele, quando sobe para disputar a bola, ele é deslocado no ar. Aí essa história, mas a força não... Parece que o PVC falou isso, que a força não foi suficiente. Pergunto ao PVC e a quem defende essa teoria que não teve força o suficiente para derrubar o Nino. Era você que estava lá? Foi você que foi tocado? Como é que você sabe que teve força ou não? O fato é, o indivíduo, quando está no ar e é tocado, ele perde totalmente o equilíbrio. Falta claríssima. Eu não precisei ver 15 vezes, como um amigo colocou na live ontem. André, eu assisti 15 vezes. Tenho certeza absoluta que foi falta. No primeiro lance, eu já consegui identificar falta em cima do Nino. Porém, a arbitragem poderia não ter dado aquele lance, porque é um lance muito discutível. E ali poderia ter saído mais um gol do The Strongest. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Vencemos, vitória importantíssima, 3 pontos. Fluminense foi amplamente dominante no jogo. O Diniz ficou pistola com a pergunta de um jornalista ontem na coletiva, porque o jornalista falou que o Fluminense deu muito espaço, mais do que os outros jogos, e o Diniz falou que não. Concordo mesmo que não deu, acho que o time do Fluminense ontem marcou muito bem. Não foi um time cão-guia. Samuel Xavier dando carrinho, bloqueando, o Nino. É que eu falo, a presença do Felipe Melo no time, ele muda o comportamento dos seus colegas, tá? Não pode o Felipe Melo dando carrinho, latindo, e os jogadores do lado só acompanhando. Ele contagia os caras e o Fluminense foi muito bem na marcação ontem. Nino muito bem, Samuel Xavier, Felipe Melo, Alexander, Lima. O Fluminense foi muito bem na marcação. Ofensivamente, criou muitas oportunidades. Como o Diniz falou, se o jogo fosse 4-0, você está me perguntando isso, porque nós criamos para o jogo ser 4-0, mas na prática, o Fluminense só fez um gol. E a gente correr esse risco de deixar o resultado nas mãos da arbitragem é algo que pode nos eliminar de uma competição mata-mata ou tirar até o título da gente, por exemplo, no campeonato de pontos corridos, no caso que é o Campeonato Brasileiro. Tá? Não pode. Num jogo que você cria tanto, você é tão dominante, você tem que matar o jogo. Você não pode ganhar de 1-0, quer dizer, não ganhar de 1-0, você pode, ótimo. Mas você não pode ficar levando, arrastando o jogo até o final com 1-0 e numa bola vadia dessa, como a gente fala, né? Você acabar sofrendo um gol de empate por erro ou por acerto da arbitragem. Eu não estou nem entrando no mérito aqui, tá, pessoal? Na minha opinião foi pênalti, na minha opinião foi falta no Nino, tá? Então eu acho que ele acertou dando falta no Nino e ele errou em não dar o pênalti. Ótimo, que bom que ele errou. Pelo menos um jogo o Fluminense sendo favorecido. Apesar que eu não gosto não, tá? Eu prefiro quando a gente ganha na bola. Essa história de falar que ganhar roubada é mais gostoso é para outro time aí. A gente não. Mas, na minha opinião, a arbitragem errou ontem favorecendo o Fluminense. E eu não gosto disso. Se aquele lance ali tivesse sido num jogador do Fluminense, eu ia estar aqui hoje me esgoelando, pedindo pênalti, apontando e falando que a gente tinha sido roubado. Sei que uma parte da torcida pensa diferente de mim. Não tem problema nenhum. Pode deixar aqui nos comentários. O alerta que eu deixo nesse vídeo é: a gente sendo um time muito melhor, sendo tão dominante no jogo, não pode deixar o resultado nas mãos da arbitragem. Se o juiz ali erra e não dá aquela falta no Nino, o Fluminense teria saído do Maracanã com um empate, que seria um empate vergonhoso, seria um resultado muito ruim pelo nível do adversário e por tudo que nós fizemos dentro de campo. Tá legal? Você concorda, discorda? Acha que foi falta no Nino? Não foi falta no Nino? Foi pênalti do Vitor Mendes? Não foi pênalti do Vitor Mendes. Não economize caracteres, digite bastante e deixe a sua opinião aqui nos comentários. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não deixou o like, a hora é essa. Se não se inscreveu no canal, menos de 1.200 inscritos para a gente bater 100k. Conto com a sua inscrição, tá legal? Fique com Deus, pessoal. Um forte abraço e saudações tricolores.